mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, por ti eu grito, eu sou livre. Livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre. Sai do chão! Livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre. Cadê os cegos? Canta comigo, igreja! Os cegos verão por ti, e os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas vão fugir de você, irmão, por ti eu grito, porque você é livre. Mas você é livre pra quê? Confessa ao Deus que te criou. Livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre, sou livre. Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti. Eu sou livre, sou livre, somos livres pulos. Livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Somos livres no Senhor, aplaudam a Deus! E esse Deus que fez todos nós termos o sentimento de liberdade, Ele é santo, Ele é santo, Ele é poderoso, e não tem nada nesse mundo que possa barrar Ele. É isso mesmo, igreja? Nas
eu grito, eu sou livre. Isaías 42. Amém? Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e a luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, terras do mar e seus moradores. Alcancem a vós o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas, e clamem no cimo dos montes. Deem honra ao Senhor, e anunciem a sua glória na terra do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra, e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Os montes e outeiros devastarei, e toda sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme, e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, fá-los-ei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Essas coisas lhes farei, e jamais os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura, e as imagens de fundição dizem: vós sois nossos deuses. Amém. Queridos, isto é uma profecia, é uma palavra profética. O profeta Isaías viveu aproximadamente de 750 a 681 antes de Cristo. Ou seja, por volta de 700 anos antes da vinda de Jesus, essa palavra foi dada a um profeta. E o que é uma profecia? É uma predição de coisas futuras. É um anúncio antecipado de coisas que hão de acontecer. A Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas. E para quê? Por que esse segredo de Deus com os profetas? Para que os profetas abram a boca, sejam atalaias, arautos dessas palavras para todo o povo. E assim foi Isaías. Ele recebeu de Deus uma profecia. Está aqui Isaías 42. Essa profecia liberada dos céus pelo Espírito para o coração do profeta por volta de 700 anos antes do Messias vir para a terra. E Isaías faz uma profecia que
quando nós olhamos para ela com uma leitura como um único fato, nós achamos que há uma contradição, há um paradoxo. Alguma coisa não combina aqui nesta profecia. Porque ele diz no versículo 2, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, nem esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Na verdade, está falando ele não fará nada. Ele não fará nada, não desanimará. E quando você continua lendo no versículo 13, diz: o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará. Mas estava escrito lá atrás, não clamará. E aqui diz, clamará. Lançará forte grito de guerra. Lá atrás diz, não gritará. E continua dizendo, e mostrará a sua força para os seus inimigos. São informações completamente diferentes, distintas e contraditórias. E é por causa disso que muitos que receberam essa profecia não a compreenderam. É por isso que o povo judeu, na sua maioria, está esperando a vinda do Messias. Porque olha para a segunda parte que diz: o Senhor sairá como valente, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Eles estão esperando este rei poderoso, vitorioso, vigoroso, valente. E quando o Filho de Deus veio à terra, eles não o receberam como tal, porque não gritou, não clamou, não mostrou a sua força. Sabe por quê? Porque esse era o plano de Deus. Ele veio como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Aquele texto que o pastor leu, de Abraão, indo sacrificar o seu filho Isaque, o seu único filho da promessa, no Monte Moriá, e ouve de Deus: basta não me negaste o teu filho, teu único filho. Quando Abraão diz: Deus proverá para si um cordeiro, ele estava liberando uma palavra profética, ele nem sabia o que estava falando. Deus proveu para si um cordeiro antes da fundação do mundo. Porque Deus, na sua onisciência, tem presciência e sabia que o homem cairia, pecaria, seria separado de Deus, perderia a presença de Deus. E Deus é o juiz e é o legislador, e Ele fez uma lei. E nessa lei está estabelecido que o salário do pecado é a morte. O pecado tem como resultado a morte. Morte é separação de Deus. E Deus não fez o homem para matar o homem. Deus é amor o tempo todo. A Bíblia diz que Ele diz: com amor eterno eu te amei. Amor eterno é o amor que não acaba. Ainda que o homem opte para o inferno, vai ser amado por Deus. Não vai poder ficar junto de Deus. Pelas escolhas erradas, não vai ter as promessas, o cumprimento delas na sua vida. Mas vai ser amado, porque o amor de Deus não acaba. E a maior prova disso é a parábola do filho pródigo. O filho deixou o pai, foi viver dissolutamente, porque não dá para viver dissolutamente e ao mesmo tempo estar na presença de Deus. Ou vive em santidade e está na presença de Deus, ou vive dissolutamente e perde a presença de Deus. E o filho pródigo foi embora. Agora o pai ficou esperando. O pai não desistiu. O pai começou a cevar um novilho para fazer a festa da volta do filho. E quando o filho volta, a festa é realizada. Porque o coração de Deus se agrada quando um pecador se arrepende. O coração de Deus se alegra. A Bíblia diz que há festa no céu. Ele não só se alegra, como ele festeja quando há arrependimento.
tivesse nenhuma eficácia. E ele tinha que matar o homem, porque ele disse que mataria. Deus não é homem para que minta. Não tem duas palavras. É íntegro. E ele enviou o seu filho ao mundo como homem, para morrer na cruz como homem, e assim o homem pagar a conta de toda a humanidade. O homem pecou, destituído está da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, e ele tem que morrer. Agora, qualquer homem que o Senhor Deus matasse não sobreviveria. Mas o filho dele tinha uma dualidade. Ao mesmo tempo era homem e era Deus. Como homem ele tinha mãe, como Deus ele tinha pai. Como homem ele podia segurar na mão do homem, e como Deus ele podia segurar na mão do pai e fazer a ponte, estabelecendo a volta do homem para Deus. Por isso que está escrito: só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos, é o do Senhor Jesus. Por isso que diz que ele é o único intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, porque ele é Deus e ele é homem. E essa primeira vez é a primeira parte da profecia. Ele veio como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, o Filho de Deus, aquele que era revestido de glória e majestade antes da fundação do mundo, porque ele ora. Em João 17 está escrito que ele ora, e ele fala: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Eu cumpri o que o Senhor me mandou fazer. Então, antes de fundar o mundo, ele já era glorificado nos céus, e ele vem em carne. Ele vem para ser a ovelha muda diante dos seus tosqueadores. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista. Vem aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vem para cumprir a pena. O justo juiz tem uma lei, a pena é a morte, e ele vem para a pena de morte. E a cruz é um lugar de maldição. Era a pena para os malditos. Os malditos eram cravados na cruz. Por isso que está escrito em Gálatas que ele fez maldito por nós e foi para a cruz. Tornou-se maldito no meu lugar. Também tornou-se o representante dos meus pecados. O castigo que me traz a paz foi para ele. Pelas pisaduras dele eu fui sarada. Foi humilhado para que eu fosse honrada. Apanhou para que eu tivesse a remissão. Foi ao inferno para que eu fosse para os braços do Pai. E ele veio como ovelha muda. Ele era Deus. Presta atenção, ele era homem, mas ele era Deus. Havia uma dualidade lá no Rio Jordão, quando veio do céu o Espírito de Deus como uma pomba. No momento do batismo dele, foi ouvida uma frase no céu: esse é o meu filho amado em quem me compraste. É o meu filho. O Pai grita no céu: é o meu filho. Ele não é um homem comum. Por isso que João Batista fala: eu não sou digno de amarrar suas sandálias. Por isso que João Batista fala: eu é que tinha que ser batizado pelo Senhor e não eu lhe batizar. Por isso é que João Batista fala: não importa que eu cresça e ele, que eu diminua e ele cresça. Era o Filho de Deus na terra, era Deus. A impressão digital de Deus veio para a terra. Nós aprendemos aqui ontem à noite algo tremendo de Deus. Um dia apareceu um anjo para uma virgem chamada Maria e disse para ela: alegra-te, favorecida. E disse: ela vai descer sobre você o Espírito Santo.
o poder do Altíssimo te envolverá. E o Messias prometido vai nascer do teu ventre. Maria compreendeu a grandeza dessa escolha. Ela cantou: minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Maria diz que é serva que tem um Senhor e um Salvador. Por isso ela foi escolhida, porque conhecia a sua posição. Agora o anjo chegou para ela e disse: para uma virgem chamada Maria, desposada de José, da casa de Davi. Nós aprendemos ontem. Não era só Maria que fazia parte da estratégia de Deus no jogo, no cumprimento da promessa. José também fazia, porque José era da casa de Davi, e o anúncio foi em Nazaré, na Galiléia, e a profecia de Miqueias, de Deus pela boca do profeta Miqueias, dizia: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre as milhares de Judá, de ti há de nascer o que vai reinar sobre Israel, e que tem as origens desde os tempos eternos. O Messias vai nascer em Belém. De tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar dentre as milhares de Judá. Você é uma cidade tão pequenininha. De ti vai nascer o que vai reinar sobre Israel. Mas os reis não nascem em Jerusalém. Vai nascer então um rei em Belém. Ah, mas não é um rei qualquer, porque está escrito: tem as suas origens desde os tempos eternos. Quem tem origem desde os tempos eternos? Aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o Messias. E o anjo, quando diz para uma virgem chamada Maria, desposada de José, da casa de Davi, e Davi era de Belém, era para cumprir a palavra de Deus. Daqui a pouco um homem ímpio, imperador chamado César Augusto, estabelece no decreto uma ordem que todo mundo tinha que recensear-se na cidade de origem. Aonde você tem a sua origem familiar, tem que ir para alistar-se num recenseamento. E José era de Belém, da casa de Davi. E assim Deus leva a barriga da Galiléia para a Judéia, de Nazaré para Belém, para se cumprir as profecias. E cumpriu-se. Nasceu em Belém, exatamente como estava escrito. Assim são as profecias bíblicas. Elas se cumprem, ainda que Deus tenha que usar imperadores para fazer decretos, mas elas se cumprem. E essa palavra fala: ele virá, não gritará, não desanimará, não apagará a torcida que fumega. Ele não vai reagir. E ele não reagiu. E ele não reagiu. Era o Filho de Deus na terra. Era um que poderia, com um sopro, derrubar todo o Império Romano. Todo o Império Romano. Mas ele submeteu-se a um julgamento fraudulento. Quando você começa a ver a história, a partir de João 18, olhando com olhos de juiz, de advogado, quem entende de lei, vai ver quanta fraude. Meu Deus! Por que você acha que eles chegaram com tochas no Getsemane, Judas à frente do exército? Porque foi à noite a sua prisão. Não tinha nenhuma acusação contra ele. E os soldados vêm à noite e o prendem. E aí o levam para casa do sumo sacerdote. Espera aí, o que o preso vai fazer na casa do sumo sacerdote? O exército é usado para prender um homem e, ao invés de levar para a cadeia pública, leva para a casa de outro homem. E ali na casa do sumo sacerdote ele é humilhado. E a noite toda envergonhado. Os empregados do sumo sacerdote participam da festa. E a guarda romana está aí. Só quando amanhece o dia, uma noite inteira, ele foi humilhado dentro de uma casa. Quando amanhece o dia, levam-no para Pilatos. Agora sim, pelas leis romanas,
tem uma acusação contra ele. Achou um jeito de acusar. E chega diante de Pilatos. E sabe, Pilatos por 2, 3 vezes diz: ele me parece inocente. Eu não tenho nada contra esse moço. Eu não vejo nada que o condene. Mas ainda assim, vamos dar 40 chibatadas. Ele é inocente, mas vai apanhar. Uma hora Pilatos pergunta algo para ele e ele não responde. Pilatos aponta o dedo e este diz: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te crucificar e para te libertar? Meu Deus, o Filho de Deus, escuta isso. Escuta um ímpio colocando o dedo no nariz dele. E ele poderia chamar legiões de anjos naquela hora. E pior é que ele não estava fazendo aquilo porque queria. O sacrifício foi planejado no coração do Pai. Porque várias vezes ele disse: Pai, não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Várias vezes ele diz: a minha verdadeira comida e a minha verdadeira bebida é fazer a vontade do meu Pai. Não é o que eu quero, mas é o que Ele quer. E ainda minutos antes daquela prisão fraudulenta, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Ontem nós aprendemos aqui na carta aos Hebreus que ele, com orações, súplicas e lágrimas, pediu para ficar livre desse sacrifício. Mas o Pai disse: não, você vai para a cruz sim. E porque ele se humilhou e obedeceu, Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por que tinha que ser Ele? Porque sendo Deus, a morte não o reteria. Ele poderia ressuscitar. E se fosse um homem qualquer, ficaria morto. E Deus não fez o homem para matar o homem. Deus fez o homem para salvar o homem. Ele foi arrebentado, moído pelas nossas transgressões. E calou a boca. Depois de Pilatos gritar com ele e dizer: eu acho que ele é inocente, não tem nenhuma acusação formal que justifique fazer alguma coisa com ele. Eu vou entregar para vocês. Vocês resolvem o que fazer com ele. Eu acho que o problema de vocês é apenas religioso. Sabe o que o sumo sacerdote respondeu? Mas na nossa lei não tem autorização para matar. Ou seja, nós queremos é que ele seja morto. E trouxemos aqui para você dar um jeito de arrumar uma brecha na sua lei e condená-lo à morte. E Pilatos diz: bom, tem uma solução. Nós podemos libertar um homem nesta data. E tem aí um rapaz chamado Barrabás, que vai para a cruz, vai ser arrebentado. Pergunta para essa multidão: se eles querem que liberte Barrabás, eu não estou vendo nada contra ele, mas vamos deixar a multidão escolher. A voz do povo não é a voz de Deus, como você aprendeu. Porque o povo gritou: crucifica, crucifica, crucifica. E ele foi para a cruz. Meu Deus, por mais que eu fale com você, não dá para você imaginar. Então eu pedi a Deus uma estratégia hoje. E você vai ver. Você vai ver. Apague as luzes do templo, por favor.
recebem tornam-se filhos de Deus. A Bíblia diz isso. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. É esse povo judeu que ainda não entendeu essa primeira parte. Mas tantos quantos o receberem, dar-lhes-á o poder de serem feitos filhos de Deus. Assina com o sangue a carta de adoção. Voltamos para casa. Voltamos para os braços do Pai. Pela cruz nós podemos dizer: eis-me aqui, sou seu filho, Senhor. E aí essa é a primeira parte. A segunda parte diz que ele sairá como valente. Ele gritará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. É a segunda volta. É a mesma profecia, falando de dois tempos. Fala da primeira vinda, não grita. Vem como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Fala do segundo tempo, vem como valente, porque agora vem para reinar. Não vem mais para ser sacrificado, vem como rei. Sabe qual é a figura que volta agora? Não é essa figura que você está vendo esquálida, arrebentada numa cruz. É a figura que João viu na ilha de Patmos. Tem olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo o império da terra contra Deus, toda a filosofia, toda a cultura, toda a história religiosa fora da verdade vai ser derrubada quando ele voltar. Algumas pessoas têm dúvidas disso. Para o Senhor derrubar nações, ele não precisa de muito. Aonde está o império do Egito que aprisionou o povo judeu? Aonde está a Babilônia que aprisionou o povo do Senhor? Aonde estão aqueles que se levantaram contra o Senhor? Para ele derrubar os inimigos é com um sopro da sua boca. E ele sairá como valente e virá para fazer isso. E a igreja, comprada com aquele sangue, vai governar com ele na terra. A visão que Daniel teve quando ele escreve a sua profecia, e você vê isso claramente no livro de Daniel, capítulo 7. Ele diz que viu um como o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória para governar na terra com os seus santos. E os santos do Altíssimo possuirão a terra. É a sua igreja. Em Apocalipse 5 está escrito que ele foi morto e com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações e os constituiu reino de sacerdotes e reinarão sobre a terra. Vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido para proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a luz. Quando ele fala de si mesmo, em Marcos capítulo 13, ele diz: e verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória. Vai reinar na terra, novo céu, nova terra, ele e os santos, a sua igreja, o povo comprado com este sangue, vai reinar sobre a terra. Um governo justo, um império justo, um reino justo. E Satanás aprisionado num lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. E a terra repousará da guerra, e a terra descansará em paz. Agora, esta profecia não fala só de dois tempos. Ela fala de 3 tempos. Porque, na verdade, o versículo 9 diz assim: eis que as primeiras predições já se cumpriram. E coisas novas eu vos anuncio. E antes que se sucedam, eu vou las farei ouvir. Você entendeu o que eu disse no começo?
sabia. Ele estava sendo usado como um atalaia de Deus para nos falar, neste tempo, para a igreja do Senhor, neste tempo, comprada por aquele sangue, que a primeira vinda já aconteceu, e agora a volta está sendo esperada. É o tempo do meio, esse versículo 9. Eis que já foi para a cruz, eis que já passou pelo julgamento fraudulento, eis que já morreu e ressuscitou, eis que já se assentou à destra de Deus, e voltará como um valente para governar sobre a terra. Eis que as primeiras predições já se cumpriram. Isaías não sabia, mas estava falando para mim e para você, que hoje já sabemos que aconteceu a primeira parte. O mundo não pode dizer que não aconteceu. A história da humanidade é dividida em antes e depois daquele acontecimento. Não tem como negar a cruz. Aqueles mais céticos podem até dizer que ele não era o Messias, como muita gente não crê. E eu não consigo compreender isso, porque até o diabo acredita que ele é o Messias. Todas as vezes que Satanás aparecia diante de Jesus, com algum endemoniamento, ele dizia: bem sei quem és, o Santo de Deus. E tem gente que não crê nisso. Eis que as primeiras predições já se cumpriram. Você faz parte de um povo que Deus colocou na terra para saber que ele já morreu, já ressuscitou, e para anunciar a sua volta, e para dar notícias ao mundo dessa verdade. Eu quero dizer para vocês que estão aqui todos, que Deus tem uma agenda. Quando o apóstolo Paulo pregou em Atenas, e criticando e querendo ensinar aos atenienses, mostrando o erro daquela idolatria de Atenas, falando do Deus verdadeiro que não pode ser feito por mãos humanas, porque Ele fez os homens. Ele fala para os atenienses que esse Deus de um só fez toda a raça humana e estabeleceu os tempos determinados da existência e os limites da habitação. Ou seja, em Adão, Deus fez toda a humanidade. Como sementes, estávamos todos lá. E Deus chama a existência as gerações de acordo com a sua decisão. O homem não faz filhos, recebe filhos da parte de Deus, temos aprendido. Porque o homem não faz alma e não faz espírito. E os filhos são espíritos que têm alma e que estão dentro do corpo. E Deus manda esses espíritos para a terra quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Se o homem fizesse filhos, não haveriam mulheres estéreis, elas fariam filhos. Raquel não ficaria gritando: dá-me filhos, dá-me filhos. Sara não demoraria tanto para engravidar. Deus manda os espíritos para a terra. E Deus manda quando Ele quer, no lugar onde Ele quer. Paulo diz isso. Então significa que você está aqui sobre a face da terra hoje, vivo e ativo nesse planeta, onde tem 6 bilhões e meio de pessoas andando sobre o planeta, porque Deus, na agenda dele, botou você para nascer nesse tempo. Você poderia nascer no tempo de Abraão. Você poderia nascer no tempo do sacrifício da cruz, no tempo de Paulo, no tempo de Lutero. Mas você nasceu neste tempo por uma escolha de Deus. Deus, uma agenda que Ele faz, traz você à existência neste tempo para ser o povo do versículo 9 dessa profecia. Não é acaso que você está na terra. Não é por ação de uma relação sexual dos seus pais que você foi chamado à existência. Por um plano de Deus, um projeto de Deus, para conhecer essa verdade e para plantar essa verdade na terra e para aguardar a volta de Jesus e reinar com Ele por toda a eternidade. Aquele povo, como diz o pastor Otto, viu as promessas, mas não viu a concretização. Nós estamos vendo 750 anos antes de Jesus vir. Isaías viu a promessa que ele viria. Você pode dizer: eu vi o cumprimento dessa promessa.
A história da cruz é real, eu sei. Você não nasceu por acaso. Há um plano de Deus para você estar aqui. Você pensa que você tem como projeto de Deus ser juiz, comerciante, professor, bancário, dona de casa, médico, estudante, advogado, dentista? Isso é parte, sim, de um plano de Deus. Porque Deus tem uma visão muito maior do que nós imaginamos. E Ele quer que você, em todas as áreas da sociedade, influencie o mundo. Mas, na verdade, o motivo pelo qual você nasceu foi para resplandecer a glória de Deus. Você pode ter muitas atribuições na vida, mas o seu papel principal é falar desse Deus aonde você andar. Falar da graça e da misericórdia que foi a cruz. Da bênção que é aguardar a volta de Jesus. E da grande salvação que recebeu. Eu vou mostrar para você um vídeo. É um cântico. Eu pregava essa palavra e dizia: Deus tem uma agenda. Nós fomos chamados à existência com um propósito de Deus. Entramos num dia nesta agenda para cumprir um projeto eterno de Deus. Um dia eu estou lá vendo um grupo de CDs, um conjunto de CDs. E minha mão bate num CD de uma cantora hispana, Marcela Gandara. E eu peguei aquele CD e fui ouvir. E lá estava a música. A música de alguém que diz que, enfim, descobriu por que nasceu. Deus quer que hoje você descubra por que nasceu. Nasceu por louvor da glória de Deus. Faz parte de um plano eterno de Deus. Há um sonho de Deus para a sua vida. Há um desejo no coração de Deus de ter você nos braços. Por isso Ele matou o filho dele na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para você voltar para casa. Deus amou você de tal maneira que morreu o filho dele para receber você nos braços. E eu quero que o Espírito de Deus fale com você através dessa música, como falou comigo. E depois nós vamos conversar de novo. Apaga a luz, igreja. Un viaje largo.
Sem som, você bota o primeiro vídeo agora, querida. Sem som. Você nasceu para voltar para casa. Você nasceu para ser levado aos braços de Deus. Sua vida é tão preciosa para o Senhor que Ele matou o filho dele na cruz, no seu lugar. E você nasceu num tempo em que você pode ver isto e ser impactado por isto. Num tempo em que nós temos mídia para mostrar cenas. Num tempo em que temos liberdade para pregar o Evangelho. Num tempo em que Bíblias são produzidas em línguas diversas, em que missionários correm o mundo pregando o Evangelho. E você nasceu para isto, para voltar para a casa do Pai. Eu não sei. Vem, porque para isso você nasceu. E eu quero convidar você. Recebe com um abraço, não se preocupe de anotar nada e nem de falar nada, igreja. Recebe com um abraço quem chega. Recebe com um abraço, dá um abraço nessa pessoa. Diz: eu estou feliz porque você veio. Não se preocupe com anotações agora, não. Eu não acredito que são só essas pessoas que vieram aqui nessa noite para entregar a vida para o Senhor. O Senhor trouxe mais pessoas. Lembre-se, Ele foi moído pelas suas transgressões e pelas minhas. O castigo dele me trouxe a paz, e Ele quer dar paz para a tua vida também. Ele quer fazer você viver um tempo novo na sua história. Por isso eu te convido. Não é um apelo é para coisa ruim, é um convite. É um convite para a vida que eu te chamo. Em nome de Jesus, não saia daqui sem tomar essa decisão. Levante-se, saia do seu lugar, estenda a sua mão. Se você está fraco, sem coragem de fazer isso, acenda a luz, igreja. Se você está fraco, se você está sem coragem, levanta a sua mão que alguém do teu lado vai te trazer aqui. Vai te ajudar a tomar essa decisão. O Senhor te chama e diz: hoje é o dia. Hoje é o dia. Vem, vem, vem para o Senhor. Um dia eu tomei essa decisão, meu Deus, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Meu Deus, todo mundo que toma essa decisão tem uma história antes e outra depois. E eu experimentei verdadeiramente o sentido pelo qual eu nasci. Por isso que aquela música falou tanto comigo o dia que eu a conheci. O Senhor quer em você nessa noite. E Ele te convida e diz: vem, vem. Talvez você tenha vergonha de fazer isso, porque conhece tanta gente nessa cidade, publicamente. Por que tem que ser publicamente? Pastora, doutora? Porque Ele se expôs publicamente por você. E a Bíblia diz que aquele que o confessar com os lábios e declarar que Ele é o Senhor, Ele vai ser o Salvador. Então eu te convido publicamente a vir entregar a sua vida para Jesus. Em nome de Jesus. Eu convido, e você pode fazer isso enquanto o louvor vai estar sendo ministrado. Eu não vou insistir com você. Não quero que você venha pela emoção. Porque essa é a maior decisão que você vai tomar na sua vida. Vai fazer vida ou morte na sua história. Vai fazer separação eterna de Deus ou vida eterna com Deus. Vai mudar a história de gerações futuras. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos e tataranetos vão experimentar o fruto dessa decisão. Então, tem que ser de livre e espontânea escolha.
recebe com um abraço. Não se preocupe de anotar nada ainda. Será que não tem mais alguém aqui nesse lugar? Eu olho para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, na sua obra vou cantar. Você sabe por que eu prego o Evangelho com tanta paixão? Porque eu quero que você experimente o que eu tenho. Eu quero que você tenha aquilo que eu tenho.
espírito da vida, Pai. Traz os teus anjos a respeito deles e derrama sobre eles o teu espírito, para que eles possam ser ensinados e convencidos das coisas do céu, Pai. Em nome de Jesus, abençoa-os, Pai, em todos os caminhos por onde andarem. Em nome de Jesus, Pai, seja o Senhor mesmo o esconderijo deles, Pai. Em nome de Jesus, dá a eles a porção da tua palavra, para que eles possam entender os teus propósitos. Em nome